Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada numa parte-chave da administração pública federal, que é o título 2 da Lei 8.112, aquela lei, né, que organiza a vida dos servidores civis federais. Exato. É o coração ali de muita coisa importante sobre como a máquina funciona em termos de pessoal. E a nossa fonte é a própria lei, né? A missão aqui é entender como os cargos são preenchidos, como ficam vagos e toda essa movimentação de gente de posições dentro do governo. É como se fosse o ciclo de vida mesmo, né? Do cargo e do servidor ali dentro. Isso. E o título 2 fala de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Parece um monte de termo técnico, mas vamos ver que são coisas bem práticas, na verdade. Com certeza. Definem o dia a dia de muita gente. E olha só que interessante para começar. A lei do concurso, a lei original, tinha, acho que 9 formas de preencher um cargo. É isso mesmo. É por aí. Algumas foram revogadas, mas sim, a ideia original era bem ampla. E sair também não é só pedir a conta ou, né, ser demitido, tem mais coisa aí. Legal. Então, vamos lá, para começar do começo. Quais são as barreiras de entrada? O que a lei exige para alguém se quer poder concorrer a um cargo desses? Bom, tudo começa com os requisitos básicos mesmo, que estão lá no artigo 5º. Precisa ser brasileiro, né? Estar com os direitos políticos em dia. O básico da cidadania, digamos. Isso. E também quite com as obrigações militares e eleitorais. Aí vem a parte mais específica do cargo. Ter a escolaridade exigida, idade mínima de 18 anos e, claro, aptidão física e mental. Essa aptidão é verificada como? Tem exame? Tem sim uma inspeção médica oficial antes da posse. E vale lembrar que a lei de cada carreira pode pedir mais coisas, tá? Outros requisitos específicos. Entendi. E tem aquelas questões de cotas, né? A lei reserva até 20% das vagas em concurso para pessoas com deficiência, desde que as tarefas do cargo sejam compatíveis, claro. E tem uma exceção interessante para universidades e institutos de pesquisa federais. Ah, qual? Eles podem contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros. É uma abertura importante para trazer gente de fora em áreas estratégicas. Faz sentido. Ok, então cumprir os requisitos. Como é que a pessoa entra no cargo? Quais os caminhos que a lei chama de provimento? Então, o provimento é como o cargo é ocupado. Hoje, as formas principais são nomeação, que é a mais conhecida, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nossa, bastante nome. Sim, eram mais, como você falou. Mas olha, um ponto crucial. A pessoa só se torna dona do cargo, a tal da investidura, quando toma posse. Antes disso, é só uma nomeação, uma expectativa. Certo. E falando em nomeação, essa é a porta de entrada mais comum, né? Mas tem tipos diferentes. Tem sim. E a diferença é fundamental. Tem a nomeação em caráter efetivo, que é para os cargos de carreira, permanentes. Essa sempre exige aprovação em concurso público, não tem outro jeito. Ok, concurso é a chave para o efetivo. Exato. E tem a nomeação em comissão. Esses são os cargos de confiança, tipo chefia, assessoria, são de livre nomeação e exoneração. Ah, os famosos CCs. O chefe escolhe e pode dispensar quando quiser. Isso. Não precisa de concurso. A autoridade nomeia e exonera livremente. Pode até ser uma nomeação interina, temporária. Entendi a diferença. E o concurso público em si, para entrar no cargo efetivo, o que a lei diz sobre ele? Bom, o concurso pode ser só de provas escritas ou provas e títulos, aí conta pós-graduação, experiência, etc. Às vezes tem mais de uma etapa, né? Teste físico, psicotécnico. Depende do cargo. Depende muito do cargo. Mas o documento mais importante é o edital. O edital é a lei daquele concurso. Diz as regras, o conteúdo e o prazo de validade. Validade. Como assim? O concurso vale por até 2 anos. E esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. No máximo 4 anos, então. E por que isso é importante? Porque tem uma regra de ouro. Enquanto tiver candidato aprovado num concurso dentro do prazo de validade, a administração não pode abrir um novo concurso para o mesmo cargo.
tem que chamar quem já passou. Garante o direito de quem foi aprovado. Justo. Exatamente. Beleza. Passou no concurso, foi nomeado, aí vem a posse e o exercício. Como funciona essa parte? Isso. Primeiro, a posse. É quando você assina o termo aceitando o cargo com todos os direitos e deveres. Tem um prazo para isso, geralmente 30 dias depois que a nomeação sai no Diário Oficial. E tem inspeção médica antes disso, né? Tem. Obrigatória. Para comprovar a aptidão física e mental. Na posse, você também declara seus bens e informa se tem outro cargo público, por causa das regras de acúmulo. E se perdeu o prazo da posse? Aí a nomeação é tornada sem efeito. Perdeu a chance, basicamente. É um ato bem formal e importante. Ok, tomou posse. E o exercício? O exercício é começar a trabalhar de fato, botar a mão na massa. O prazo para isso é mais curto, 15 dias depois da posse. E se não começar a trabalhar? Aí a consequência é mais grave. O servidor é exonerado do cargo. Nem começou direito e já saiu. Nossa, tem que ficar atento aos prazos. Muito atento. E sobre a jornada de trabalho? A lei fala em no máximo 40 horas por semana, com limites diários. Mas para quem é cargo em comissão ou função de confiança, o regime é de dedicação integral. Ou seja, disponibilidade total, né? Basicamente isso, o cargo exige. E aí entra aquele período inicial de avaliação, o estágio probatório. Como ele funciona? É tipo um período de experiência? É exatamente isso. Um período para a administração avaliar se o novo servidor tem mesmo aptidão e capacidade para o cargo. O texto da lei fala em 24 meses. Mas, peraí, eu ouvi dizer que são 3 anos agora. Então, aí tem uma discussão importante. A Lei 8.1.12 fala em 24 meses. Só que uma emenda constitucional, a EC 19, mudou o prazo para adquirir a estabilidade para 3 anos. Isso criou um debate jurídico se o estágio acompanhou ou não. Na prática, muitos órgãos já consideram 3 anos, alinhando com a estabilidade. Entendi, tem essa nuance aí. Mas durante esse período, o que é avaliado? São 5 fatores principais. Assiduidade, se não falta, disciplina, se cumpre as regras, capacidade de iniciativa, se é proativo, produtividade, se entrega o trabalho e responsabilidade, se cuida das suas tarefas. Não é só saber fazer o trabalho, é o pacote completo. É o pacote completo, técnico e comportamental. Perto do fim do estágio, uma comissão avalia o desempenho. Se for aprovado, ótimo. Se não for, Aí é exonerado. exonerado. Mas tem um detalhe. Se ele já era servidor estável em outro cargo federal antes desse, ele não vai para a rua. Ele é reconduzido para o cargo antigo. É uma proteção para quem já era da casa. Interessante. E tem mais alguma restrição durante o estágio? Tem. Não pode tirar algumas licenças, tipo para tratar de interesse particular, e tem limites para ocupar cargos de chefia muito altos. O foco é mesmo a adaptação ao novo cargo. Certo. Passou pelo estágio probatório, foi aprovado. Aí vem a estabilidade. O que ela realmente significa? A estabilidade é a grande segurança do servidor efetivo. Depois de aprovado no estágio, seja ele de 2 ou 3 anos, conforme a interpretação, o servidor ganha essa garantia. Garantia contra o que, exatamente? Contra demissão arbitrária, o servidor estável só perde o cargo em situações bem específicas e graves, ou por uma sentença judicial que não cabe mais recurso, ou por um processo administrativo disciplinar, o PAD, onde se comprove uma falta grave e ele tenha tido direito a se defender amplamente. Ou seja, não pode ser mandado embora por qualquer motivo ou por mudança de governo, por exemplo? Exatamente, é uma proteção para garantir a continuidade do serviço público e evitar perseguições políticas. Exploramos bem a nomeação e o caminho inicial. Mas você falou de outras formas de provimento. Readaptação, reversão. Pode explicar rapidinho o que são? Parecem casos mais raros. São mais específicos, sim. Vamos lá. A readaptação é para quando o servidor sofre uma limitação física ou mental, sabe? Comprovada por junta médica. Ele não consegue mais fazer as tarefas do cargo original. E aí ele é aposentado? Não necessariamente. A ideia é aproveitar ele em outro cargo com tarefas compatíveis com a limitação dele. Se não tiver cargo vago na hora, ele fica como excedente, aguardando.
Só se ele for considerado incapaz para qualquer função pública é que ele é aposentado por invalidez. Entendi. Tenta manter a pessoa trabalhando. E a reversão? Reversão é a volta do aposentado. Pode ser o aposentado por invalidez, se a junta médica disser que ele se recuperou, que os motivos da aposentadoria não existem mais. Ele volta para o mesmo cargo. Sim, ou para o cargo resultante da transformação. E tem outra forma de reversão, mais rara, no interesse da administração. Como assim? A administração pede para um aposentado voltar? Pode acontecer. Se a aposentadoria foi voluntária, se ele era estável, se aposentou nos últimos 5 anos, se ele mesmo pedir para voltar e tiver cargo vago, a administração pode aceitar. Mas tem um limite de idade, 70 anos. Curioso. Nunca tinha pensado nisso. É incomum, mas está na lei. Depois tem a reintegração. Essa é forte. É quando a demissão de um servidor estável é anulada na justiça ou administrativamente. Tipo, a demissão foi ilegal. Exato. Aí ele tem o direito de voltar para o cargo, recebendo tudo o que perdeu como se nunca tivesse saído. Salários, vantagens, tudo retroativo. E se já tiver outra pessoa no cargo dele? Aí essa outra pessoa tem que sair. Ela pode ser reconduzida ao cargo que tinha antes ou aproveitada em outro lugar. Ou, em último caso, fica em disponibilidade. A prioridade é de quem foi reintegrado. Entendi. E a recondução, você já mencionou algumas vezes. Isso, a recondução é justamente esse retorno do servidor estável ao cargo que ele tinha antes. Acontece quando ele é reprovado no estágio probatório de um outro cargo ou quando o antigo ocupante do cargo dele é reintegrado. É voltar para a casa original. Faz sentido. E por último, o aproveitamento. Aproveitamento é para quem está em disponibilidade. Disponibilidade é quando o cargo do servidor estável é extinto ou declarado desnecessário, tipo numa reestruturação, e não tem como redistribuir ele na hora. Ele fica em casa recebendo? Recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço e aguardando. Assim que surge uma vaga compatível com a formação e experiência dele, ele tem que ser aproveitado, é obrigatório. E quem controla isso? O órgão central de pessoal do governo federal, o CIPEC. Se o servidor em disponibilidade se recusar a assumir a vaga oferecida, aí ele perde a disponibilidade e o vínculo. Ufa, quantas formas de entrar e se mexer. Agora, e para sair? Como um cargo fica vago? Quais são as causas de vacância? A lei lista no artigo 33. As mais comuns são exoneração, demissão, falecimento e aposentadoria, claro. Mas tem outras, né? Tem. Lembra da promoção e da readaptação? Elas são formas de provimento para o novo cargo, mas ao mesmo tempo causam a vacância no cargo antigo que o servidor deixou. Ah, verdade, é um efeito duplo. Exato. E também tem a posse em outro cargo que não pode ser acumulado com o atual. Se você passa num concurso para outro cargo e toma posse, o cargo anterior fica vago automaticamente. Muita gente confunde exoneração e demissão. Qual é a diferença crucial aqui? Essa diferença é fundamental. A exoneração não é uma punição. Pode ser a pedido do servidor, quero sair, ou por decisão da administração, de ofício, mas só em casos previstos, como não passar no estágio probatório ou não começar a trabalhar depois da posse. E nos cargos em comissão? Aí a exoneração é mais simples ainda. A autoridade pode exonerar a qualquer momento, sem justificativa, ou o próprio ocupante pode pedir para sair. É da natureza do cargo de confiança. Certo. Exoneração não é castigo. E a demissão? A demissão, sim, é sempre uma penalidade. É a sanção mais grave, resultado de um processo administrativo disciplinar, onde ficou comprovada uma falta funcional grave prevista em lei. Envolve direito de defesa, etc. As regras estão em outra parte da Lei 8.112. Entendido. Agora vamos falar de mobilidade. O servidor entrou, está trabalhando, mas às vezes precisa mudar de lugar. O que é a remoção? Remoção é quando o servidor se desloca. Ele muda de local de trabalho, pode ser para outra cidade ou só para outra sala no mesmo prédio, mas continua no mesmo órgão ou entidade, no mesmo cargo. Ele é removido. Isso. E a lei prevê 3 tipos de remoção. Tem a de ofício,
que é quando a administração decide que precisa dele em outro lugar, no interesse do serviço. A administração manda. Manda. Tem a pedido, a critério da administração. O servidor pede, mas o órgão avalia se é conveniente liberar ou não. Pode negar. Depende da boa vontade do chefe, então. Basicamente, da conveniência e oportunidade para a administração. Mas tem a terceira forma, que é a pedido, independentemente do interesse da administração. Ah, essa parece boa. Quando acontece? Aqui, o servidor tem o direito à remoção em situações bem específicas. A mais comum é para acompanhar cônjuge ou companheiro, que também seja o servidor público, civil ou militar, e que tenha sido deslocado por interesse da administração. Para manter a família unida. Exatamente. Outra hipótese é por motivo de saúde do próprio servidor, do cônjuge, companheiro ou dependente, desde que comprovado por junta médica oficial. E, por fim, se ele for aprovado num processo seletivo interno, um concurso de remoção dentro do próprio órgão. Entendi as formas de mover o servidor, mas aí tem a redistribuição. Essa é diferente, né? Completamente diferente. E é crucial entender isso. A redistribuição não move o servidor, ela move o cargo efetivo. A vaga, ocupada ou não, sai de um órgão e vai para outro órgão ou entidade, mas sempre dentro do mesmo poder executivo, legislativo ou judiciário. Peraí, o cargo muda de casa? Como assim? Exatamente. Imagina que um ministério está sendo reestruturado e alguns cargos de analista não são mais necessários ali, mas são muito necessários numa agência reguladora nova. O cargo pode ser redistribuído para lá. E quem decide isso? Precisa da aprovação do órgão central de pessoal, o CIPEC, e tem que seguir regras bem estritas. Tem que ser de interesse da administração, claro, os vencimentos do cargo têm que ser equivalentes nos dois lugares, as tarefas essenciais do cargo não podem mudar muito. Tem que ser compatível, né? Muito compatível, nível de responsabilidade, escolaridade exigida, e as tarefas do cargo têm que ter a ver com o que o órgão que vai receber faz. Não dá para mandar um cargo de médico para um órgão que só cuida de estradas, por exemplo. Entendi. É um ajuste na estrutura do governo. É um ajuste na alocação da força de trabalho. Isso conecta com o que falamos da disponibilidade. Se um órgão é extinto ou um cargo é declarado desnecessário e não dá para redistribuir o servidor estável na hora, ele pode ficar em disponibilidade até surgir uma vaga para ele ser aproveitado. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Para a gente terminar esse título 2, falta só a substituição. O que é isso? Substituição é bem mais simples. É quando o chefe, o diretor ou alguém com cargo de confiança, cargo em comissão ou função de confiança, se afasta temporariamente. Férias, licença médica, viagem a serviço. Alguém tem que ficar no lugar, né? Exato. Geralmente, já tem um substituto oficial designado. Essa pessoa assume as funções do chefe, além das suas próprias, durante o afastamento. De ganha mais por isso. Só se o afastamento do titular for por mais de 30 dias seguidos. Aí o substituto recebe um valor adicional, mas só pelos dias que passarem desses 30. Se for menos, não ganha nada extra, só responsabilidade mesmo. Entendi. É para garantir que a chefia não fique vazia. Isso garante a continuidade da gestão. Ufa, que viagem pelo título 2, hein? Vi muita coisa. Desde quem pode entrar, as várias formas de preencher um cargo não só concurso, como ele fica vago e essa diferença-chave. Remoção mexe a pessoa, redistribuição mexe a cadeira e ainda substituições. Equilibrar a eficiência que a administração precisa com a segurança e os direitos que o servidor tem. Uma teia complexa mesmo. Muito. Cada instituto desses, provimento, vacância, remoção, redistribuição, tem uma razão de ser dentro desse esquema maior. Fica aqui, então, uma reflexão final. Com tantos mecanismos que podem alterar a vida do servidor, a readaptação por saúde, a redistribuição que pode levar até disponibilidade, como aquele princípio da estabilidade que a gente falou, que é tão importante, se equilibra na prática com essa necessidade de flexibilidade da máquina pública. Será que a lei consegue proteger o servidor estável nessas horas de mudança, sem engessar demais o governo? É uma tensão interessante, né? Onde fica esse equilíbrio na prática do dia a dia? Acho que é algo para a gente pensar.